altura desses personagens? O Bob Esponja parece ter a altura de um ser humano baixinho, mas não, ele tem só 10 centímetros de altura. Faz sentido porque ele é uma esponja. Enquanto o seu bichinho Gary tem só 4 centímetros. Os Teletubbies, apesar de serem fofinhos, têm 3 metros de altura. E isso é um Teletubby comparado com um humano, que é bem mais do que o Sullivan de Monstros S.A., que tem só 2 metros. Não faz sentido nenhum. Os Minions, que são bem pequenos, têm só 1,10 m, que é a mesma altura da Peppa. O Jimmy Neutron, por ser uma criança, deveria ter mais ou menos 1 metro. Mas não, ele tem 1,90 m. Provavelmente porque isso inclui o topete dele. Por fim, o Hulk tem 1,73 m como Bruce e 2,63 m como o Hulk. Qual a altura desses personagens? O Bob Esponja parece ter a altura de um ser humano baixinho, mas não, ele tem só 10 centímetros de altura. Faz sentido porque ele é uma esponja. Enquanto o seu bichinho Gary tem só 4 centímetros. Os Teletubbies, apesar de serem fofinhos, têm 3 metros de altura. E isso é um Teletubby comparado com um humano, que é bem mais do que o Sullivan de Monstros S.A., que tem só 2 metros. Não faz sentido nenhum. Os Minions, que são bem pequenos, têm só 1,10 m, que é a mesma altura da Peppa. O Jimmy Neutron, por ser uma criança, deveria ter mais ou menos 1 metro. Mas não, ele tem 1,90 m. Provavelmente porque isso inclui o topete dele. Por fim, o Hulk tem 1,73 m como Bruce e 2,63 m como o Hulk. Pessoas que só comem a mesma coisa todo dia. Em 2019, um homem comeu um iogurte que tinha vencido há mais ou menos 6 meses. Só que ele gostou do sabor. E por isso decidiu que ia comer só coisas vencidas por 1 ano. E o mais bizarro é que ele sobreviveu. Amber Scott come só batata frita há 26 anos, em todas as refeições. Em média, ela come 6.000 batatas fritas todo ano. E ela diz que passa mal só de pensar em comer outra coisa. Por fim, Kurt Gödel tinha tanto medo de ser envenenado que só comia o que sua esposa cozinhava. Só que um dia ela ficou doente e foi pro hospital por vários meses. E como ela não podia cozinhar pra ele, ele ficou sem comer por vários meses. E morreu. De fome. Pessoas que só comem a mesma coisa todo dia. Em 2019, um homem comeu um iogurte que tinha vencido há mais ou menos 6 meses. Só que ele gostou do sabor. E por isso decidiu que ia comer só coisas vencidas por 1 ano. E o mais bizarro é que ele sobreviveu. Amber Scott come só batata frita há 26 anos, em todas as refeições. Em média, ela come 6.000 batatas fritas todo ano. E ela diz que passa mal só de pensar em comer outra coisa. Por fim, Kurt Gödel tinha tanto medo de ser envenenado que só comia o que sua esposa cozinhava. Só que um dia ela ficou doente e foi pro hospital por vários meses. E como ela não podia cozinhar pra ele, ele ficou sem comer por vários meses. E morreu. De fome. Pessoas que esqueceram de fechar a live. Essa mulher tava fazendo um sorteio ao vivo. Ela anunciou a ganhadora, mas esqueceu de encerrar a live. E isso aqui aconteceu. Obrigada, viu, gente? Nossa, André Assis, velho, vai tomar. Quem que é essa? Ah, aquela chata. Aquela testuda. O influenciador Gordox resolveu terminar sua live e ir dormir. O problema, ele esqueceu de fechar a live. E ele dorme pelado. E tudo isso foi transmitido ao vivo até a live cair. Essa influencer terminou sua live, mas esqueceu de fechar ela. Depois disso, além de tirar o enchimento do sutiã e falar com uma voz muito mais grossa, ela bebeu molho e mostrou esse papel de parede. Até finalmente perceber que ainda tava ao vivo. So that was just like a little sketch that we did that we've been working on for a while. Got ya. Yeah, got you. No fim de uma live, o Snoop Dogg esqueceu de parar de transmitir e acabou ficando 8 horas ao vivo enquanto andava pela sua casa. Até que ele finalmente percebeu e fechou a live. Am I still streaming? I would hope not. Não usem drogas. Por fim, a ex-presidente Dilma abriu uma live e não percebeu. Por um bom tempo. Por que todos aparecem e ele não aparece? Pérolas da dublagem brasileira. Originalmente, o Cadu é atingido por uma bola de neve e fala: Cut it out, Glenn. Stop, man. mas em português... Prego. Eu não... Ai! Taca a mãe pra ver se quica, Glenn. Nessa cena de Shrek, a fala do burro em inglês era essa aqui. Check. Yeah, and there's that bush that's shaped like Shirley Bassey. Mas em português... Certo. E esse arbusto aqui, que é a cara da Fafá de Belém. essa fala icônica do Cusco. Rodeei seu cabelo, chupou limão, jaburu, jabucreia, jaburanga e já sei, você tem grande personalidade. Não dá pra fazer isso em inglês. Muito prazer, Brick. De onde você é? Eu sou do Acre. Essa fala do gelado. Eu tô bege. Por fim, o mate de carros tem o espírito brasileiro. O que você tem aqui que seja de grátis? Esse sorvete de pistache é cortesia? Não, wasabi. Ah, não sei não. Você que tem que me dizer. Põe mais, moça, é de grátis. Pá de miseria e bota mais. Como as coisas realmente funcionam? É assim que
embalam o sorvete napolitano. Tudo faz sentido agora. E é desse jeito que o macarrão é cortado. E esse aqui é o processo para fabricar miojo. O funcionamento de uma chave para destrancar uma porta, isso eu sempre quis saber. É assim que um velcro gruda um no outro, como um cachorro realmente bebe água, como uma lava-louças consegue limpar pratos em só alguns minutos, como um morango cresce, por fim, a facilidade que um rato consegue escalar a sua privada. Eu espero que ninguém esteja vendo isso no banheiro, porque se você tiver, eu sinto muito. Como as coisas realmente funcionam? É assim que embalam o sorvete napolitano. Tudo faz sentido agora. E é desse jeito que o macarrão é cortado. E esse aqui é o processo para fabricar miojo. O funcionamento de uma chave para destrancar uma porta, isso eu sempre quis saber. É assim que um velcro gruda um no outro, como um cachorro realmente bebe água, como uma lava-louças consegue limpar pratos em só alguns minutos, como um morango cresce, por fim, a facilidade que um rato consegue escalar a sua privada. Eu espero que ninguém esteja vendo isso no banheiro, porque se você tiver, eu sinto muito. Instagram versus realidade. A Fontana de Trevi dá fotos lindas e é uma das atrações mais famosas do mundo, mas na vida real ela é assim, lotada de gente querendo tirar a mesma foto e com tanta moeda que precisa ser limpada toda hora. Esse portal em Bali também ficou super famoso por causa das fotos em redes sociais, mas na vida real esse reflexo na verdade é só um espelhinho segurado pela pessoa que tira a foto. As praias bioluminescentes também ficaram super famosas porque parecem místicas, até as pessoas compartilharem como realmente era na vida real, com um pontinho brilhante. Pra mim, continua sendo lindo. Já as Maldivas viraram um sonho de muita gente, por causa do mar azul com o sol em meio às cabanas. Mas a realidade é um pouco mais cruel do que aparece na internet. Instagram versus realidade. A Fontana de Trevi dá fotos lindas e é uma das atrações mais famosas do mundo, mas na vida real ela é assim, lotada de gente querendo tirar a mesma foto e com tanta moeda que precisa ser limpada toda hora. Esse portal em Bali também ficou super famoso por causa das fotos em redes sociais, mas na vida real esse reflexo na verdade é só um espelhinho segurado pela pessoa que tira a foto. As praias bioluminescentes também ficaram super famosas porque parecem místicas, até as pessoas compartilharem como realmente era na vida real, com um pontinho brilhante. Pra mim, continua sendo lindo. Já as Maldivas viraram um sonho de muita gente, por causa do mar azul com o sol em meio às cabanas. Mas a realidade é um pouco mais cruel do que aparece na internet. Eram no passado. O interior de um avião hoje em dia é assim, mas no passado os aviões eram desse jeito, um monte de cadeira enfileirada, confortável e seguro. As roupas de mergulho hoje em dia são bem confortáveis, mas esse aqui é o traje de mergulho mais velho do mundo. Imagina ir pro fundo do oceano vestindo isso aqui. Óculos de sol são itens do dia a dia hoje, mas esses são os primeiros óculos de sol da história. Você enxergava por esse buraco enquanto o resto da estrutura protegia o seu olho. Por fim, o papel higiênico, que hoje em dia é super macio, no passado era assim, feito de madeira, e só em 1930 inventaram o papel higiênico livre de farpas. O que significa que toda vez que você ia no banheiro, entravam pedaços de madeira no seu furico. Como as coisas eram no passado? O interior de um avião hoje em dia é assim, mas no passado os aviões eram desse jeito, um monte de cadeira enfileirada, confortável e seguro. As roupas de mergulho hoje em dia são bem confortáveis, mas esse aqui é o traje de mergulho mais velho do mundo. Imagina ir pro fundo do oceano vestindo isso aqui. Óculos de sol são itens do dia a dia hoje, mas esses são os primeiros óculos de sol da história. Você enxergava por esse buraco enquanto o resto da estrutura protegia o seu olho. Por fim, o papel higiênico, que hoje em dia é super macio, no passado era assim, feito de madeira, e só em 1930 inventaram o papel higiênico livre de farpas. O que significa que toda vez que você ia no banheiro, entravam pedaços de madeira no seu furico. Erros de filmes melhores que os próprios filmes. Na cena de Dia da Independência, em que o Will Smith tá carregando um alien, ele fala isso aqui. And what the hell is that smell? Isso, na verdade, era o ator reclamando do cheiro insuportável que tava no estúdio, por causa do material que eles usaram pro cenário. O Peter Parker é dos Estados Unidos, mas o Tom Holland é britânico. E em alguns momentos, o sotaque real dele acaba aparecendo. Like a grandmother. Oh my god, that's so English. Yeah, like a grandmother. Like a grandmother, darling. Em Doutor Estranho, tem uma cena em que ele precisa pegar o bastão sem olhar. E pra dar certo, ele precisou fazer essa cena muitas vezes. And we are all the better for it. And we are all better for it. Damn it, I'm not that cool. Por fim, nos bastidores, os super-heróis são bem mais desastrados. And spelled to keep the screws tight. Erros bizarros
bizarros que mudaram a história. Fala cagada logo, Juliana. E a pior tá no final. Esse motorista errou uma curva e causou a Primeira Guerra Mundial. Ele tava com o arquiduque Ferdinando no carro. E quando confundiu uma esquina, parou na frente de um cara que não era muito fã dele. E o erro dele não chega nem perto do desse cara. No meio da Primeira Guerra Mundial, esse soldado inglês encontrou um inimigo ferido e desarmado. Ele não tinha como saber que decidiu poupar esse homem. Mas, Pinhel, nenhum erro chega perto do cientista que mais matou pessoas. Só que sem querer. Thomas Midgley só queria deixar a gasolina mais barata. Só que ele teve a brilhante ideia de fazer isso colocando chumbo. Ele ficou rico enquanto a gasolina dele envenenava o mundo inteiro. E isso matou mais do que todos os ditadores da história, somados 100 milhões de pessoas. Mas calma que piora, Juliana. O chumbo foi pro cérebro das pessoas, fazendo elas ficarem mais burras e violentas. O QI médio caiu 5 pontos. O maior erro da história foi feito por um gênio. Ou seja, nenhuma arma é mais perigosa que seu cérebro. Use com sabedoria. Ah, e já seguiu o Pinhel? Ele tá aqui nos comentários. Pérolas da anestesia. Esse cara acordou e viu Jesus? Rest now, my child. Já esse achou que o médico tava fazendo coraçãozinho pra ele, quando na verdade tava só esperando o utensílio. Essa enfermeira tentou zoar esse cara, mas... Biel, a mudança de sexo foi um sucesso. Enquanto essa mulher tentou resistir aos efeitos da anestesia, mas não conseguiu. Forget my past. If you wanna get with me, better make it last. Now don't go wasting your precious time. I love you. Esse cara tentando se comunicar. Tá tudo bem? O que você precisa? Tá com vontade de ir no banheiro? Peraí que eu já vou colocar um papagaio em você aí, tá bom? Tá tudo bem? Parece eu quando acabo de acordar. Fobias mais estranhas. Venustrafobia é o medo extremo de pessoas bonitas. E quem tem ela pode ter um desejo extremo de se afastar de qualquer pessoa que considere bonita. Algumas pessoas têm um medo extremo de coisas pequenas. E essa fobia se chama microfobia. E pode acontecer depois de uma experiência ruim com alguma coisa pequena. Enquanto a linonofobia é o medo de cordas ou fios. Depinofobia é o medo extremo de conversar durante o jantar. Queria saber o que causa isso. Enquanto a ginofobia é o medo extremo de mulheres. Uma coisa que eu acho que muitos homens têm. Fobias mais estranhas. Venustrafobia é o medo extremo de pessoas bonitas. E quem tem ela pode ter um desejo extremo de se afastar de qualquer pessoa que considere bonita. Algumas pessoas têm um medo extremo de coisas pequenas. E essa fobia se chama microfobia. E pode acontecer depois de uma experiência ruim com alguma coisa pequena. Enquanto a linonofobia é o medo de cordas ou fios. Depinofobia é o medo extremo de conversar durante o jantar. Queria saber o que causa isso. Enquanto a ginofobia é o medo extremo de mulheres. Uma coisa que eu acho que muitos homens têm. Then it's over.